você ser exaltado por Deus. Não é da noite para o dia, mas tem um processo para você passar na sua vida. Creio que Deus tem algo tremendo nessa noite para mim e para você, porque eu sou o primeiro a receber de Deus, né, irmão? Depois a igreja é alcançada pelo Senhor. Eu não sei a forma que você adentrou por aquela porta. Eu não sei se você veio angustiado, entristecido, se você veio aqui pensativo, se você já veio até desesperado. Mas eu quero te dizer que da forma que você entrou, você não vai sair. Porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Vamos estar lendo aqui no primeiro livro da Bíblia, viu, irmão? Vamos ver o que Deus tem para conosco aqui. No capítulo 41 de Gênesis, no verso 37. Não, tá bom. Hoje está uma noite agradável até, né? Deus preparou tudo, né? Gênesis capítulo 41, verso 37. Eu sei que hoje o pastor ali, o Renato, ele nos passou que é propósito da família, né? Nas mãos de Deus. E eu creio que nós já estamos aí nas mãos de Deus, né? E a sua família está guardada por amor a ti, nesta noite. Todos acharam? Graças a Deus. Vamos estar lendo. Então a palavra do Senhor diz: esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó a seus servos: acharíamos homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo, somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te ponho sobre toda a terra do Egito. Tirou Faraó o seu anel da mão e pôs na mão de José, e vestiu de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Pode se sentar. E você só é proibido ficar calado nesse lugar. Aqui você tem que ser, a Bíblia diz que nós temos que ser cristão, né? Fervoroso no Espírito Santo. Porque nesse momento eu creio que muitos até têm passado por momentos de dor, mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ele é consolador sobre as nossas vidas, né? Ele vem nos consolar, vem nos alegrar, vem nos colocar de pé para a adoração. E nessa noite eu creio que o seu coração está aberto e preparado para receber o maná que Deus vai descer do céu. Glórias a Deus. Nós olhamos aqui. Nossa, a hora vai, hein? Vamos então apressar aqui. Nós olhamos para essa mensagem. É um culto da família, você está aí dizendo no coração. E o pastor vem falar aqui sobre José. E essa passagem ainda vem falar de um José exaltado já, né? Por Faraó, por Deus. Mas eu quero te dizer, para ele chegar até aqui,
Foi fácil? Não, né, irmão? Eu quero já te deixar logo de antemão que Deus está falando comigo e com você, para você ser exaltado por Deus. Não é da noite para o dia, mas tem um processo para você passar na sua vida. E Deus nessa noite vai fazer eu e você entender o processo de Deus na nossa vida, para que nós entendamos quando Deus quer nos exaltar diante dele e diante de todos aqueles que olham para mim e para você e zombam da nossa vida. E para entrar nesta passagem, nesse final onde José já estava sendo exaltado, vamos voltar um pouquinho na palavra, vamos retroceder um pouquinho. José ainda era um garoto, né? E ele estava um dia, ele cuidava, olha para você ver, já cuidava de ovelha, né, irmão? Do pai. Ele cuidava das ovelhas no campo. Ainda era muito garoto. E aconteceu que José, num desses dias normal da sua vida, teve um sonho e depois outro sonho. Teve 2 sonhos. Ele sonhou que o seu feixe era rodeado pelos outros feixes, se inclinou para ele, e depois os outros 2 feixes se inclinou para ele, lá nas alturas. E ele não entendeu. E ele pegou, irmão, contou os sonhos para os irmãos. Em vez deles se alegrar do sonho de José, eles ficaram mais furiosos. É por isso que a Bíblia diz que nós não temos que contar os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos para ninguém. Nem mesmo para a família. Deixa acontecer e depois você só dá o testemunho do que Deus te deu na sua vida. Porque nem todos vão receber o teu sonho, o seu projeto, o seu plano com alegria. Eles vão, muitas vezes, sentir inveja e vão ficar com raiva do que você está planejando na sua vida. E é assim que o inimigo acha uma brecha para levantar contra eu e você. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que colocar uma guarda na nossa boca, né, irmão? Porque nem tudo devemos contar. Ah, mas é meus irmãos, é minha mãe, meu pai. Mas, irmãos, se eu e você contar aquilo que nós estamos planejando em fazer, muitos vão se levantar contra a nossa vida, até a nossa família. E uma que a Bíblia diz que o maior inimigo está dentro da nossa casa. Então, vamos ver o que Deus está falando já comigo, com você. José teve esses sonhos. E por causa desses sonhos, ele não entendeu. Então ele contou para os irmãos, contou para os pais. E aí ele começou a ser perseguido. Ele começou a ser humilhado. Ele começou a ser zombado, motivo de chacota. Porque os irmãos eram homens que, dado a bebedice, a prostituição, seus pais estavam na presença de Deus, mas até o sonho, o pai entendeu. Mas olha, não conte isso para ninguém, José. E você está dizendo que até eu vou se inclinar diante de ti? Um jovem ainda como você? Né, irmão? E aconteceu que José começou a ser zombado na sua vida, ser humilhado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando ele estava lá no campo, já humilhado pelos seus irmãos, porque ele cuidava de ovelha, e eles eram homens que cuidavam mais longe, podia ir em outras terras, eram homens até de batalhas, e José tinha que ficar naquele cantinho, e eles humilhavam José. Eu estou falando com pessoas aqui que muitas vezes se encontram dessa forma. Pessoas até mesmo dentro da sua família têm olhado para você diferente. Pessoas dentro da sua família têm zombado de ti, têm falado da tua vida.
Mas eu quero te dizer, uma que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados por Deus, e que Deus ainda realiza sonhos. Pastor, mas é difícil. Mas há alguma coisa impossível para Deus? E Deus, olhando lá de cima, viu José, um garoto, e Deus falou: não, ele tem um coração limpo e sincero perante mim. Está entendendo? E quando eu e você temos um coração sincero e limpo, chamamos a atenção de Deus. E quando José estava sendo humilhado, quando zombaram dele, Deus olhou lá de cima: não, eu vou mostrar para eles quem sou eu na vida de José. Deus já deu aquele sonho para projetar algo na vida de José, mas ele não entendeu naquele momento. Eu creio que Deus já fez uma promessa, Deus colocou algo na tua vida, que quem sabe você não está entendendo o agir de Deus acontecer na tua vida. E muitas vezes começa a questionar Deus, porque não está entendendo o que está acontecendo com você dentro da tua família, do teu trabalho, no meio dos seus amigos. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite, e você é um privilegiado, e vai sair daqui entendendo o propósito de Deus na sua vida. Quando Deus deu o sonho para José, Deus estava revelando para José um propósito que ele tinha na vida de José. José, de instante, não entendeu e foi perseguido. Os irmãos então começou a tramar contra a vida de José, até para matá-lo. Porque quando Deus faz algo na minha e na sua vida, Ele tem um propósito, Ele faz uma promessa, irmão, outra pessoa, vamos dizer assim, Ele também ouve. E tudo que Deus querer fazer na minha vida, Ele vai se opor. Então, Deus já vai te mostrar o porquê que muitas vezes Deus faz uma promessa na sua vida, passa anos para acontecer. Porque eu e você muitas vezes não está preparado para o que o Deus tem derramar sobre nós. José, então, os irmãos começaram a perseguir. Deus deu sonhos, falou: José, esse sonho é o projeto que eu vou realizar na sua vida. É o meu propósito na sua vida. E a palavra de Deus diz que os seus irmãos então tentou matar. Pegaram José um dia, falou: não, vamos matar ele, vamos jogar ele no fundo do poço. E jogaram José no fundo do poço. Ele não tinha aonde colocar ele, não tinha mais aonde descer, nem onde olhar para a direita e para a esquerda. José só conseguia ver uma luz quando ele olhava para cima. Você está entendendo que muitas vezes nós passamos por essa situação, aonde Deus permite nós irmos, para que nós possamos começar a olhar para cima? Porque a Bíblia diz que é lá de cima, como foi dito hoje, que vem o meu socorro e o seu socorro. José começou ali, então, se olhar essa palavra, Deus começou a preparar José para receber o que ele tinha na vida de José. José olhava para as ovelhas, para o campo, mas quando lançaram ele no poço, porque querer matar, ele começou a ter que olhar para cima, aleluia. Então ele começou a entender que olhar para cima, Deus estava na vida dele, aleluia. E aqueles que jogaram ele no poço, Deus olhou lá e falou: não, vai ter que tirar. Você está entendendo? Aqueles que quiseram matar os seus sonhos e lançaram você no fundo do poço, naquela situação, Deus falou: agora vocês vão ter que tirar ele de lá, porque ele não vai morrer ali. Sabe por quê? Porque o propósito que eu tenho na vida dele não é para descer, é para subir. Não é para ele ficar no esquecimento, é para ele sair do anonimato, sair lá daquele cantinho que ele vivia e começar a ser projetado no meio da cidade das nações.
Deus está falando com pessoas aqui, você está no anonimato, porque colocaram você lá, mas o Senhor está te vendo lá de cima, e vai projetar o seu nome em toda a terra circunvizinha este lugar, aleluia. Ninguém, nem Satanás, não mata sonho de Deus na sua vida. Eles tiraram José dali. Aí o diabo olhou e falou assim: não, mas eu tenho que matar esse homem, ele não pode, porque o diabo conhecia o propósito que Deus tinha também na vida de José. Ele queria matar os sonhos de José, falou: aquele sonho é que perturba o diabo, irmão. É aquilo que Deus faz de promessa na tua vida que perturba o diabo, o inferno inteiro. Ele quer achar alguém para tentar te destruir. Mas se Deus fez o propósito, Ele vela pela sua palavra. Ele garante para cumprir na sua vida. Eu creio que eu estou falando aqui com um povo que acredita e confia no Senhor. Porque se você entrou por essa porta, já sem esperança de receber aquilo que Deus deu, Deus falou: não, eu estou olhando para o coração dele, ele não vai desfalecer, ela não vai desfalecer, porque hoje eu falo com eles. Tiraram José da cisterna, mas o diabo falou assim: não, eu tenho que acabar com ele. Vai passando uma caravana dos ismaelitas. Ele falou assim: nós vamos vender ele, ganhar uma graninha ainda, e ele vai sumir da nossa vida, e nós falamos para o nosso pai que que a fera matou ele. Olha aí o propósito do diabo, irmão, é sempre matar, né? Matar, roubar, destruir. Mas ele nem sabe, o diabo, que aqueles ismaelitas que ia passando, já é parte do propósito de Deus para fazer na vida de José acontecer aquilo que Deus tinha. O diabo falou: vou pegar aquela caravana ali de ismaelita, vou fazer José ir. E ele sabia que o ismaelita vendia os escravos no Egito. Enquanto o diabo achava que ele ia vender José no Egito, Deus está olhando, ele não está nem entendendo que essa caravana foi eu que permiti passar ali, porque o que eu tenho com José não é aqui no meio da família dele. Vai, pastor, espera aí, o culto é da família, então tem que se unir à família. Mas o que Deus tem nem sempre é o que nós queremos. Muitas vezes Deus quer tirar nós do nosso meio, da nossa família, para nos exaltar, e depois de exaltado, nós abençoar aqueles que queriam nos amaldiçoar. Abraão, Deus falou: Abraão, sai do meio da sua parentela, sua família faz escultura, imagens de todos os deuses, mas para mim abençoar e dar a minha promessa na sua vida, você vai ter que sair do meio deles. José foi mais ou menos assim. Deus não falou para ele: sai do meio dessa parentela. Como ele era muito jovem, não entendia, o próprio Deus falou: eu vou tirar você daqui, para que eu possa cumprir o propósito na sua vida. Deus está falando para pessoas aqui, que você pode não entender, mas Deus pode tirar você do meio do seu familiar, porque Ele tem um propósito maior na sua vida. E se estiver no meio da sua família, não vai dar para Deus fazer. Ah, pastor, mas eu vou sair do meio da família. Eu moro aqui em Guatemi, tanto tempo, mora cada um numa esquina. Deus está olhando de cima e falando: mas você nem sabe o quanto eles tramam matar a sua fé. Então Deus tirou José dali e falou: esse ismaelita vai levar ele. O diabo pensa que vai vender ele lá para escravo e vai morrer lá. E Deus está lá de cima olhando, falando assim: ele está ajudando a eu fazer o propósito acontecer. Porque o Senhor usa até o nosso maior inimigo, irmão, para fazer acontecer o que Ele quer na minha e na sua vida. Deus está trazendo essa palavra para pessoas que entrou aqui dessa forma, irmão, que você tem passado momentos difíceis no meio da sua família. Você não tem visto acontecer nada da parte de Deus no meio da sua família. Você tem orado, você tem jejuado, você tem clamado e nada muda. Você não tem visto algo acontecer. A promessa de Deus vai ficando mais longe. E Deus me trouxe aqui, usou o pastor Renato, falou assim: chama aquele baixinho lá, que eu quero usar ele para falar para pessoas que estão aqui.
E o que eu tenho na vida deles, eu vou cumprir, eu vou falar para eles qual é para chegar no propósito, qual é o processo. E aquela caravana pegou José e levou. E no caminho foi espancando, foi torturando José, mas chegou num lugar e José olhou e eles ouviu falar deles, aqui é o Egito. Falei, peraí pastor, vai tirar José de Canaã, a terra que Deus preparou para a sua família, para ele, vai tirar ele dali da terra de Canaã, no meio da sua família, vai levar para uma nação pagã, onde eles odeiam hebreu, não pode falar de Deus que eles matam, e vai levar José lá. Vai prestando atenção, irmão, porque Deus está falando com pessoas aqui, o que Deus vai fazer na sua vida. Deus cumpre o propósito dele na minha, na sua vida, da forma que ele quer, porque ele manda em mim, manda em você, ele faz o que ele apraz. E ninguém manda ele fazer o que ele quer, é ele que faz na minha, na sua vida. Eu só obedeço. Quando eles falaram aqui ao Egito, José estalou um olho assim, todo amarrado, todo judiado, né? Humilhado, espancado. No coração de José, ainda moço, ele olhou e falou assim, não, eu não morri dentro do poço, mas esse pessoal trouxe eu para morrer aqui no Egito, nesse lugar, tão longe da minha família, aonde odeiam crente, né? Mas ele nem sabia o que Deus estava preparando para a vida dele. Sabe o que Deus está falando? Você vai ter que sair do meio da sua parentela. É pessoas que estão aqui, não vou falar que é todos, mas tem pessoas aqui que Deus vai fazer isso. Vai tirar do meio da parentela, vai levar para um lugar que você nem imaginava que você ia, que você vai olhar e vai admirar da onde você está, mas você fica sabendo, que você vai ter que ir lá, para que Deus possa te exaltar na sua vida. Porque nós não vamos onde queremos, nós vamos onde o Espírito de Deus nos leva. José se deparou com o Egito, foi levado dentro da cidade. Vou acelerar um pouquinho, irmão. Foi levado dentro da cidade. Olha assim, nenhum comerciante comprou José, nenhum dono de boteco comprou José, nenhum dono de prostíbulo comprou José. Sabe por quê? Veio o servo de Faraó bem naquele dia e falou, eu vim comprar uns escravos para ser servo meu lá na minha casa. Foi por acaso que ele foi lá, irmão? Ou faz parte do propósito de Deus? Chegou Potifar, olhou todos os escravos, olhou, não agradou nenhum, deu mais um passo para lá, olhou bem assim, José, falou, olha, apontou com o dedo, eu falo, é ele o escolhido. Você está entendendo o que Deus está falando? Você foi escolhido para ser exaltado. Aleluia. Então aprenda o processo hoje, para você não se perder no meio do caminho, mas em toda circunstância. Quando José foi no fundo do poço, ele olhou para cima, ele no coração falou assim, seja o Senhor cumprir em mim o seu propósito, aconteça o que acontecer, o Senhor me leva aonde o Senhor me levar, mas cumpra em mim o propósito do Senhor. Quando foi vendido lá para escravo, ele olhou e falou, Deus, eu não sei aonde eu estou nessa terra pagã que eu vim fazer aqui, mas se o Senhor trouxe eu aqui, é porque o Senhor tem algo na minha vida a ser realizado nesse lugar, cumpra em mim o seu propósito. Ele não lamentou, não murmurou, ele não brigou com Deus, não questionou. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Só adora, porque quando você adora, as mãos de Deus se move a favor da tua vida. Pastor, mas é da família, até agora não entrou a família. Calma aí que Deus vai fazer. Deus vai falar contigo. José foi vendido, foi para dentro da casa de Potifar, um lugar belo naquela época. O diabo não se cansa, irmão.
Quando Deus prepara algo, o diabo vem para tentar destruir. Ele estava lá comandando, ficou fazendo tudo certinho, diz que aonde ele colocava as mãos era próspero aquele lugar. Então aquele senhor dele deixou tudo nas mãos de José, falou: você pode fazer tudo, tocar em tudo, só não toca na minha esposa. E o diabo falou assim: achei a brecha que eu queria para destruir esse homem. José era um moço ainda, não tinha casado, não tinha namorado, não tinha conhecido mulher. Falou: e o diabo só quer uma brecha para destruir eu e você, irmão, o ministério nosso, né? Então o diabo falou assim: é lá que eu vou destruir esse sonho. Pensou ele, né? Porque o diabo levanta para cair. Mas se eu e você tiver Deus realmente no coração. Ele estava governando bem a casa de Potifar. Lá vem a mulher de Potifar. Ô diabo sujo, né? Imundo mesmo. Tocou na mulher, está de cima dele, que agora ele cai. Ele não conhece mulher ainda, ele vai ser destruído aqui. Aconteceu o quê? Que o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. José recusou a mulher, foi parar onde por ter recusado a mulher? No cárcere, na prisão. Aí o diabo falou: ainda deu certo, lá ele vai morrer, porque quem entra lá não sai de lá, morre aqui no Egito. Mais uma vez o diabo foi por terra. Deus levou ele na prisão, por quê? Fazia parte do propósito. Então isso era o processo de José: ser lançado no fundo do poço, ser humilhado, ser zombado, ser espancado, ser preso. E aí Deus lá disse, falou: o diabo lançou ele aqui para matar ele na prisão. O diabo falou assim: agora eu vou trabalhar na onde eu vou realizar o propósito na vida de José. Mais uma parte do processo. Deus falou: pega o copeiro. Deus tocou lá de cima: olha, meus anjos, vai lá e toca no copeiro e no padeiro, chefe, para sujar alguma coisa na comida do faraó, para eles dois parar lá na prisão. Tirou 2 do palácio, levou para a prisão junto com José. E Deus, aí José preso, os 2 lá comentando: ai, mas como aconteceu isso? Como caiu aqui? Agora nós vamos morrer aqui, nós vamos... Passou o seguinte, passou uns dias, os 2, Deus olhou lá de cima e falou assim: não vai ter jeito de eu levar José agora, eu vou pôr 2 sonhos naqueles homens. Os 2 sonharam, e o Espírito de Deus estava sobre José. Eles contaram para José, José orou e interpretou os sonhos, e falou para um deles, falou: a hora que você voltar a servir Faraó, lembra de mim lá. Mas o ser humano é falho, né, irmão? Aconteceu como José, um morreu e o outro foi servir Faraó novamente no seu cargo. Era propósito, era o processo para o propósito ser cumprido. Quando ele foi servir Faraó, aí Deus falou: mas aqui ele esqueceu de falar de José, mas também não teve nenhuma ocasião para ele falar de José. Deus falou: agora eu não vou dar o sonho para ele, vou dar um sonho para o Faraó, que é onde que eu quero chegar. Faraó teve um sonho, ficou perturbado dias e noites, não sabia mal o que fazer. Aí eles tudo comentando, chamou astrólogo, chamou macumbeiro, chamou pai de santo, mesa branca, mesa preta, tudo colorida. Chamou todos os orixás que tinha na vida, na terra. Chamou lá, falou: quero que interprete o meu sonho. Ninguém interpretou. Sabe por quê? Porque na nossa vida, quem interpreta ela é só Deus. Nada que tem na terra, a não ser Deus, pode revelar na sua vida algo que Ele tem na nossa vida. Ninguém, nem macumbeiro, ninguém, nem astrólogo, ninguém, nenhum tipo de adivinho. Somente o Espírito de Deus pode falar conosco as coisas de Deus. Aconteceu que aquele rapaz estava servindo um vinho para Faraó, escutou a conversa, falou: para aí, Faraó, para aí. Me perdoa a intromissão, mas eu conheço, quando aconteceu lá que meu amigo foi morto, nós teve um sonho e ele revelou. Ele quem? Um hebreu que está lá na prisão. Ele falou: então chama aquele hebreu. Quem é? Como é o nome dele? José. Aí ele falou, e aí Potifar olhando do lado. Só que Potifar acreditava em José. Aí foi lá, buscou José. Mas para se apresentar diante do faraó, o que ele fez? Estava lá com as vestes todas sujas na prisão, barba grande, cabelo grande, tudo, sandália, tudo.
tudo arrebentado. Chamou José, falou assim, ó, dá um banho em José, troca as vestes de José, tira aquela barba de José, corta o cabelo de José, coloca uma sandália nova de José e apresenta ele aqui para mim. E quando José chegou lá, Faraó perguntou, qual é o seu nome? José. Veio da onde? De Canaã. Você é o quê? Eu sou um hebreu. Ele não temeu em falar que ele era um cristão, igual muitos aqui do povo de Deus, não estou falando que é daqui, é de todas as igrejas, que quando aqui sauda, canta, ministra, quando encontra na rua, tem vergonha de saudar para mostrar para a cidade que ele é um cristão. A Bíblia, ele sai daqui, ele põe debaixo da blusa e não deixa ninguém ver a Bíblia. José falou, não, eu sou hebreu, vim de Canaã, eu sou um servo de Deus Altíssimo, aquele que é único, aquele que é único. Só ele é na minha vida. Aí Faraó falou assim, você pode interpretar os meus sonhos? Ele falou assim, eu vou orar, Faraó. Orou, e veio e falou assim, Faraó, vou revelar o seu sonho. É assim, ó, 7 anos de seca no Egito, de fome, e até o Nilo, que é o seu xodó, onde só tem crocodilo que você lança as pessoas lá para ser comido, vai secar também. Vai ter fartura 7 anos, tudo que você põe na terra caiu, vai nascer. Mas depois 7 anos vai ser destruído. Mas o que você ajuntou vai ter para você, para sua família, para essa cidade, o Egito e todas as cidades que tem em volta. E Faraó olhou e falou assim, existe alguém mais sábio e inteligente, cujo há o Espírito de Deus na vida dele? Ele falou, José, até hoje no Egito não teve governador, está na Bíblia, nunca teve governador lá. Ele falou, mas você é tão especial que eu achei algo tão especial na sua vida. Eu vi tanto Deus, o seu Deus na sua vida, que eu vou te colocar, eu vou te constituir só no trono abaixo de mim. Todo o Egito será governado por você. Agora você começou a entender muitas vezes a situação que você está passando lá no meio da sua família, da sua parentela. É porque Deus quer realizar o propósito. Para realizar esse propósito, Ele quer tirar você de lá por um determinado tempo. Para fazer o quê? Para te preparar para você receber o propósito de Deus na sua vida. José não sabia nada, não entendia, mas Deus foi preparando passo a passo no processo, de dor, de sofrimento, de solidão, de tudo José passou. E quando ele estava na cadeia, ele foi aprendendo as coisas do Egito. Deus está te preparando para você receber o propósito maior de Deus na sua vida. E aconteceu que ele interpretou os sonhos, foi exaltado como governador do Egito. E aí entra a parte, irmão, aqueles que zombaram dele, aqueles que tentaram matar os seus sonhos, aquele que tentou destruir a vida deles, que eram seus irmãos, a fome chegou lá. E o que Deus preparou? Com que os seus irmãos viessem buscar comida, aonde? No Egito. E aonde? A surpresa. Quem governava todo o Egito eram os irmãos, que eles falaram para o pai, caluniaram, mentiram e falaram que tinha matado. E o animal tinha matado ele. A Bíblia diz que eles se joelharam diante dele, pediram perdão, como aconteceu no sonho. E depois ainda José falou assim, é o seguinte, o faraó chegou a José, escolhe o melhor da terra do Egito e busca toda a sua família. Porque você vai cuidar delas aqui, aonde o que precisar é tudo deles. Então, irmão, não importa se alguém da tua família te humilha, não importa
Se alguém que come ao seu lado, está junto contigo e diz que te ama, ele te trai, ele te humilha, ele te zomba de ti. Não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque é propósito de Deus. É um processo que você vai ter que passar para aprender e ser preparado para receber algo maior da parte de Deus na sua vida. Você tem que passar por isso. Ninguém vai passar por você. Você tem que passar por isso, diz o Senhor. E toda a família chegou lá. Os pais, chegou o pai e foi viver junto com José. E ele odiou eles, irmão. Ele falou: você lembra o que você fez comigo? Agora eu vou pagar vocês desse jeito. Ele falou: não, irmão. José amou a sua família. José amou e abraçou os irmãos que queriam matá-lo. Eu não sei o que Deus está falando aqui nessa noite comigo, com você, mas Deus está falando, aquele que você faz tempo que não olha, não conversa com a família, Deus está falando: ame eles, abrace eles, porque é propósito para ser exaltado, aleluia. Deus vai te usar para cuidar deles, Deus vai te exaltar, Deus vai colocar você lá em cima, para você ter como cuidar da sua família, aleluia, porque Deus vai fazer ele chegar até você e pedir ajuda. Deus vai tocar, vai fazer você sofrer, tudo isso, para que Deus possa te exaltar. E o propósito de Deus não era só exaltar José, para que todas as nações proclamassem, falavam: José é governador do Egito, saiu lá do mato, do carrapicho, do picão, e foi parar como governador do Egito. Seu nome foi propagado em todas as nações. É isso que Deus está falando aqui hoje. Mas o propósito de Deus na vida de José, aleluia, não era exaltar só José e ser conhecido. Era o propósito para que ele amasse e para que ele cuidasse e desse o melhor da terra para a sua família. Deus, você está entendendo o que Deus está falando? Deus vai tirar você, pessoas que estão aqui, do meio da sua família, da sua parentela, para uma terra que você nem espera. Mas é lá que Deus vai te exaltar, e o seu nome vai ser reconhecido em todas as cidades circunvizinhas, e Deus vai te projetar para um propósito que você vai ter para ajudar a sua família, aqueles que quiseram te matar, aqueles que zombaram, aqueles que te humilharam, falaram calúnia, aqueles que mentiram contra a tua vida. Deus está falando assim: ó, dos teus cuido eu. E se Deus cuida dos teus, Deus vai usar você para abençoar eles. Sabe por quê? O único que amava a Deus e a sua vida e o seu coração era sincero com Deus era José. Deus não podia usar os filhos, os irmãos dele, era tudo prostituto, tudo bêbado. Deus vai usar aquele que está na presença dele, com o coração reto, sincero, e aos olhos de Deus, agradando aos olhos de Deus, vai falar: é você que vai sofrer, assim como o meu filho Jesus sofreu naquela cruz, para chegar lá naquela cruz e dar a salvação para uma humanidade que o matou. Você vai sofrer para que eu te exalte e para que você possa ajudar aqueles que tentaram destruir os sonhos. E ele está dizendo: eu te di um sonho, eu te fiz uma promessa, e você sofra o que você sofrer, a situação que você passar, você vai sair daqui entendendo que uma causa de você ter que passar isso, para poder ser projetado por Deus no seu propósito. Então não importa a situação, não importa se a família olha, você fala assim: já vem vindo ele tomar um café aqui, já vem vindo ela almoçar aqui e te odeia. Chega ali: não, senta aí, vamos comer e vamos se divertir. Depois: não sei por que veio aqui, sabe que eu não gosto. Deus está falando assim: você vai ter que abraçar e amar, porque Deus vai através da sua vida vai cuidar deles. Amém? Que essa palavra possa chegar no teu coração. E eu agradeço essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Renato por nos confiar mais uma vez em ministrar aqui nesse lugar, e que Deus realmente
possa cumprir essa palavra na tua vida e você vai vir aqui diante do altar de Deus dar testemunho do que Deus falou na sua vida hoje. Amém?